Cuidado com o profeta velho! E para o nosso tema de hoje, nós vamos estar lendo lá o primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 12, no verso 33. Estamos numa série de mensagens falando sobre esse livro maravilhoso, o primeiro livro dos Reis. E o Senhor bradou no meu coração esse episódio, aonde fala do profeta velho, aonde fala, sabe, sobre Jeroboão. E veja o que o Senhor vai falar contigo através dessa mensagem nesse dia maravilhoso. E a palavra de Deus fala assim no verso 33 do capítulo 12 de 1 Reis: e sacrificou no altar em que fizera em Betel no dia 15º do 8º mês do mês que ele tinha imaginado no seu coração, e assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar queimando incenso. Louvado seja Deus. Sabe, amado ouvinte, a Bíblia conta a história de dois reis. Houve uma divisão no reinado. Jeroboão fica com 10 tribos e Roboão fica com 2 tribos. Sabe, mas porém a ganância que estava no coração de Jeroboão fez com que ele tomasse conselhos e ele, sabe, resolveu levantar 2 altares. Ele queria fazer de tudo, amado ouvinte, de tudo para que o povo fosse sacrificar a Deus. Para que o povo fosse sacrificar a Deus lá e não em Jerusalém. Você está entendendo por quê, querido? Porque a vontade de Jeroboão era prender aquele povo nele. Sabe, a ganância muitas vezes faz o homem fazer discípulo para si. Ele levantou bezerros de ouro, sacerdotes dos mais baixos homens da terra. Sabe, quando eu vejo essa mensagem, dói o meu coração, porque eu fico imaginando homens sem nenhuma chamada de Deus, homens sem nenhum caráter, homens sem nada de Deus e que muitas vezes querem ministrar sobre o sagrado. Muitos vão até o altar, mas não tem vida com Deus, não tem vida no altar, não vive verdadeiramente pelos caminhos que Deus tem traçado. Tem plantado muitas vezes em seu coração, mas eles, por ganância, querem fazer as coisas da maneira dele. Sabe, querido ouvinte, é muito forte. Em 1 Reis, no capítulo 13, um pouquinho abaixo, fala sobre um profeta que prediz sobre o altar. Nós temos um relato de como estava a liderança do Reino Norte por Jeroboão. Ele seguia, querido ouvinte, a idolatria. Ele estava, sabe, oferecendo sacrifícios a bezerros de ouro que ele mesmo construiu em Betel. E quando ele fez isso, sabe, um homem de Deus, cujo nome não é revelado, sabe, um anônimo desconhecido, como tem homens de Deus, que Deus levanta nesta terra e que ainda não são conhecidos. Então este era um homem de Deus, cujo nome não é revelado, e ele encontra junto ao altar e profetiza, e imediatamente o altar ele se fendeu, e diz a palavra do Senhor que toda a cinza é derramada, e indignado Jeroboão tenta segurar o profeta, aponta para o profeta, tenta contê-lo, mas sofre uma paralisia em sua mão. Diz que sua mão, ela, sabe, fica seca.
Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, não toque em vaso escolhido por Deus, ungido, e que foi levantado para levar uma mensagem ou uma palavra, porque existe consequência para os seus atos. Deus, muitas das vezes, Ele não age da maneira que nós achamos que Ele vai agir. Deus, Ele pensa diferente, sabe? Porque Deus, Ele nos conhece por antecipação. Deus vê as nossas intenções. As intenções que estão lá dentro do nosso coração. O Senhor, Ele conhece os nossos traumas de infância, de meninice. Ele sabe a trajetória que você traçou até chegar aí. Ele sabe quando você faz algo já programado. Você está entendendo? Não, Jeroboão, ele só pensou em si. Por cobiça, ensinou mentiras ao povo, incentivando a adorarem bezerros de ouro. Jeroboão estava usando, sabe, o lugar sagrado para perverter a fé do povo, meu amado ouvinte, levando uma nação inteira para longe dos caminhos do Senhor. E Deus vê as nossas intenções. Deus, Ele nos conhece por antecipação. Sabe, quando Ele tenta se levantar contra o homem de Deus, diz a palavra do Senhor que a mão dele secou. Sabe? E ele, assustado, ele roga ao profeta para que o profeta venha orar, para que sua mão seja curada. E o mais lindo de tudo isso, meu amado ouvinte, é que aquele homem de Deus, ele não cogitou, ele orou ao Senhor. Sabe, logo a sua mão ficou sarada. Aí se você vê do verso 19 em diante, fala de uma tragédia iminente, sabe? Um homem de Deus, ele cai na conversa de um profeta velho que desobedeceu a Deus. Sabe, fez ele voltar pelo mesmo caminho ao qual o Senhor tinha dito para ele não voltar. Deixa eu explicar melhor para que você possa entender. Quando tudo isso ocorreu, que Jeroboão se levantou contra ele e estendeu, sabe, a sua mão, e a mão dele secou, e ele orou, e Jeroboão foi curado. Jeroboão viu que ele era um homem de Deus, e Jeroboão disse: vamos até a minha casa, eu vou te presentear. Como quem diga, vamos, você vai descansar, você vai comer, eu vou te dar algo. Mas ele disse: não, eu não vou com você, ainda que você me desse metade de seus bens, porque o Senhor me disse para eu não voltar pelo caminho ao qual eu vim, para eu não comer e nem beber. Você está entendendo? Ele ouviu a voz do Senhor, ele estava em obediência, ele andou retamente, fazendo o que o Senhor havia o ordenado. Só que quando ele segue o caminho dele, até aí está tudo bem. Ele está em obediência a Deus, aí ele segue o caminho dele, ele para. É muita gente parando no meio da caminhada. Ele para, ele fica estagnado em um determinado local da estrada. Porém, os filhos de um profeta velho, sabe do que havia acontecido, corre para o pai e conta a historinha para ele do que acontecera. Sabe, do homem de Deus, ao qual profetizou sobre o altar se fendeu, as cinzas caíram, e Jeroboão se levantou e contra ele a mão secou, e ele orou e a mão restaurou, voltou ao normal. Então, sabe, amado ouvinte, eu vejo nisso aí, nesse episódio, ele trata, sabe, muito bem a situação espiritual do Reino Norte. Porque logo após a separação, quando Jeroboão agrupa as 10 tribos na região de Samaria, sabe, Roboão, o filho de Salomão, governa as tribos de Judá e Benjamim na região de Jerusalém. Deus usa aquele homem de Deus de uma maneira grandiosa. Aquele homem era da região sul, mas ele traz para profetizar ao rei Jeroboão em Betel.
Então o que acontece? A sua mensagem é dura, pois condena a idolatria dos altos e do sacerdócio que ministrava cultos, sabe, amado ouvinte? Regados a incenso e a outros deuses, Deus abomina. Se você ler lá em Êxodo 20, versículo 4, onde Deus deixa bem claro: não fará para ti imagem, escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e nem embaixo da terra, porque eu sou um Deus zeloso. Sabe, essa palavra zeloso é o mesmo que dizer que ele é ciumento. Ele não quer ser comparado a um pedaço de pau, a um pedaço de pedra. Sabe, o Senhor Jeová, ele detesta essas coisas. Aí, fala lá, sabe, aonde decreta que Jeová levantará um rei, o rei Josias, que colocará fim em toda aquela abominação. Sabe, como nós temos visto no segundo livro das Crônicas, lá para o capítulo 34, Deus mandou um sinal, onde o altar e o local sagrado foi rachado, derramado todas as cinzas pelo chão. No momento da profecia, amado ouvinte, o rei Jeroboão estava queimando incenso. Era um ofício que não lhe cabia. E irado estendeu a sua mão, dizendo: pegai ele. Mas a sua mão que ele estendera contra o profeta, ela secou, ela ficou como se tivesse atrofiada, sabe, amado? Ele se levantou contra um homem de Deus. Jeroboão estava usando do lugar sagrado para perverter a fé do povo e levando a nação para longe do Senhor. Estava levantando a nação a adorar falsas divindades. Só que quando acontece todo esse episódio, ao qual acabei de contar para você, que está escrito na palavra do Senhor, e que a mão secou, e que ele orou, e depois os filhos contaram ao profeta velho. O profeta velho mandou pegar um jumento, sabe? Preparar o jumento. E ele foi ao encontro do profeta novo, do homem de Deus. Quando ele chega lá, o profeta estava parado. Não pare a sua caminhada. Sabe, tem muita gente, por conta de uma pandemia, as igrejas já estão sendo abertas, mas elas preferem ficar em casa, estão com mais medo do Covid do que medo de não ir para o céu. Você tem medo, tem que ter medo, de ficar. A trombeta soar, os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarem, sabe? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a nos encontrarmos com os senhores nos ares. Mas não vai ser de qualquer maneira. Você tem que largar esse egoísmo, a mentira, a soberba, a prepotência. Você que mente, tem que parar de mentir. Você que adultera, tem que parar de adulterar. Só existe 2 caminhos, céu ou inferno, e você tem que saber para onde você quer ir. Isso é uma palavra de advertência para as nossas vidas. Porque tem gente que dizendo por aí: tá amarrado, irmã. É como a irmã minha diz, sabe, na fé, ela diz desse jeito: o leão, ele não tá amarrado não, ele tá solto, sabe, nos rodeando, procurando um a que possa tragar. E a prova viva disso está escrita neste livro maravilhoso dos Reis, aonde fala que quando o profeta velho chegou para ele e disse: olha, eu também sou profeta que nem você, e ainda um anjo me apareceu e disse: vai lá. Ele mentiu. Ele chamou o profeta para voltar com ele, para comer pão, para beber, sabe, para descansar em sua casa. Aí ele disse: se
anjo falou com ele. Você imagina uma situação dessa? Eu estava aqui imaginando, eu falei, meu Deus, nós estamos vivendo uma realidade muito parecida nos dias de hoje. É muita gente sobre o altar, sem ter vida, muita gente sobre o sagrado, sem ter vida no altar, dizendo que Deus falou, sem Deus ter dito, dizendo que Deus mandou dizer, sem Deus ter falado nada, dando revelações profetadas, não é nem revelações. Eu quero dizer uma coisa para você, muito cuidado, amado ouvinte, a quem você tem dado ouvido. Você tem que analisar tudo pela palavra. Lá em Oséias 4:6 fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Sabe, o inimigo, como um leão, ele busca alguém a quem possa tragar, porque ele não devorou o jumento. Me diga, tem muitos jumentos aí, me perdoem, a força de expressão que já pertencem ao diabo, sabe por quê? Porque não se decidem por Jesus, preferem ficar na adoração de falsos ídolos, prefere andar por caminhos que não são caminhos de Deus. Deus está dizendo que abomina tais coisas, mas as pessoas não se decidem por Jesus. Sabe o que vai te levar para o inferno? Não é o teu pecado, porque o teu pecado você pode se arrepender quando você ouve a palavra do Senhor Jesus, sabe? O verdadeiro avivamento vem pelo arrependimento. Quando você escuta a palavra do Senhor Jesus, gera no seu coração uma fé. Aí o que acontece, meu amado ouvinte? É muitas pessoas dando ouvido a quem não é para dar ouvido. Se aliançando com quem não é para se aliançar. Cuidado com o profeta velho. Escute a voz de Deus. Deus já havia falado com esse homem de Deus e ele estava fazendo tudo certo, mas ele resolveu parar, ele resolveu retroceder, ele resolveu voltar atrás. Você que estava, sabe, envolvido com ocultismo, obra de feitiçaria, magia negra, macumba, eu quero te dizer, quando você vem para Jesus e se fortalece no Senhor, não tem pombagira, Zé Pilintra, tranca-rua, chucaveira, nada que possa te derrubar se você estiver verdadeiramente firme na presença do Senhor. Mas se você retroceder, olhar para trás e for em busca de coisas que é abominação aos olhos de Deus, você vai perecer sim, porque o diabo está à procura. Sabe, se possível for, de verdadeiros adoradores, pessoas que hoje estão adorando a Deus em espírito e em verdade, mas que lá na frente não permanece firme. Por isso que eu digo para você, amado ouvinte, não importa como você começa, muitos começaram bem, como no caso desse homem de Deus, mas o fim dele foi trágico. Tem pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. Cuidado com o profeta velho, aquele que um dia foi usado, mas que passou muito tempo sem ser usado porque ficou estagnado, parado, sabe? Tentou levar outras pessoas. E agora, como não é mais usado, diz que fala coisas que Deus não mandou falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Senhor nos advertiu sobre isso lá em 1 João 4, no verso 1. Sabe, fala em Oséias, eu já falei, vou repetir para você guardar no teu coração. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você tem que ter disposição de orar, amado ouvinte, peça para Deus te direcionar. Sabe,
Lá em 1 Reis 13, no 4 ao 6, você vai ver a disposição em orar por aqueles que o perseguem. Ele orou por Jeroboão, mesmo depois que ele se levantou contra ele. A mão daquele homem ficou seca e ele orou. Para você ver, mesmo sabendo que ele estava sendo perseguido por ele orou. Procure obedecer a Deus e a renunciar, amado ouvinte, às propostas contrárias à vontade de Deus. Se na hora que aquele velho, sabe, o profeta velho, chegou para ele e disse assim, para ele voltar com ele, porque ele disse lá no verso 11, e morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. E então disse a seus filhos, abardai-me um jumento, e abardaram o jumento, e montou nele, e foi-se o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho. Você está entendendo, amado ouvinte? Ele parou, ele estagnou, ele estava sentado, era para ele já ter ido embora. Eu não sei o motivo, imagino o cansaço, a fome, porque, sabe, você vai ser provado sim. O que vai nos dar a vitória não é as nossas conquistas. Ele já tinha conquistado, sabe? Ele já tinha ido até o altar, ele tinha profetizado sobre o altar, tinha tudo dado certo. Ele fez tudo direitinho. Agora era hora dele ir para casa. Ele não tinha que voltar. Ele não tinha que parar e ficar estagnado. Saia! Prossiga, levante, obedeça a voz do Senhor. Não tem depressão, não tem paralisia que faça você parar quando Deus quer que você avance. Saia desse estado que você está agora. Não dê brecha para o diabo agir, se levantar em tua vida. Sabe, continuando, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que viesse de Judá? E ele respondeu, sou eu. Então ele disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar. Ele sabia que não poderia voltar. Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerá pão e nem beberá água, nem tomarás aí pelo caminho que foste. E ele lhe disse, eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, fazei-o voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Eita, que é muito forte. Tem gente deixando de ouvir a palavra do Senhor para ouvir live de revelações mentirosas. Você sabe o que vai acontecer? Você vai se decepcionar, vai se frustrar, vai tentar parar na caminhada, vai dar brecha para o inimigo agir na tua casa, na tua vida. Cuidado com o profeta velho. Cuidado! Procure obedecer a Deus, a renunciar às propostas contrárias à vontade de Deus. Tenha muito cuidado, amado ouvinte. Não acredite em tudo que dizem para você. Sabe, o Senhor Jesus, Ele nos conhece. Tenha muito cuidado. Essa é a palavra de advertência para as nossas vidas neste dia. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele possa te direcionar, guardar você e toda a tua casa de toda oração contrária, de todo levante do inimigo. Fique firme na presença do Senhor Jesus.
Sabe, nada nos deixa mais sensível do que a oração, do que o jejum e do que a leitura da palavra. Busque mais, ore mais, se consagre. O Senhor vai falar com você de uma maneira grandiosa. Não vai precisar ficar usando intermediário. Quando o mal tentar se levantar, Deus vai te dar um discernimento, meu amado ouvinte. A minha oração neste dia é para que Deus, sabe, te dê porção dobrada de discernimento. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. A paz de Deus para você e toda a tua casa.